Muitas pessoas olham para uma mulher que trabalha fora o dia inteiro, enfrenta trânsito, prazos e cobranças, e ainda assim chega em casa, cuida dos filhos, organiza a casa e permanece linda e amorosa para o marido, e se perguntam: como ela consegue? Parece mágica, mas não é. O segredo está em uma fórmula invisível que une organização, amor, força interior e inteligência emocional. Não se trata de não sentir cansaço, porque todas sentem. Trata-se de como lidar com esse cansaço, de como transformar a noite em um momento de conexão e não apenas em mais uma lista de obrigações sem fim. A verdade é que a mulher moderna enfrenta uma jornada dupla, e muitas vezes até tripla. Ela não tem apenas um papel, mas vários. É profissional, mãe, dona de casa, esposa, amiga, filha, e em meio a tudo isso, ainda precisa ser ela mesma. Não é fácil, mas é possível, porque existem pequenas escolhas feitas ao longo da rotina que fazem uma diferença enorme. E é exatamente sobre isso que chamamos de fórmula secreta das noites. A maneira como essas mulheres conseguem criar energia, organizar prioridades e manter o brilho nos olhos, mesmo depois de um dia exaustivo. O primeiro segredo está na transição entre o trabalho e a vida em casa. A mulher que entende essa fórmula não leva o peso do escritório para dentro da sala. Ela cria um ritual de desligamento, ainda que rápido. Pode ser um banho logo ao chegar, uma troca de roupa confortável, uma música suave ou simplesmente um minuto de respiração profunda antes de abrir a porta. Esse gesto simbólico já muda a energia, porque diz ao corpo e à mente: agora começa outra fase do meu dia. Esse pequeno detalhe faz com que, mesmo cansada, ela consiga iniciar as tarefas domésticas com mais leveza. Outro ponto essencial é entender que a casa não precisa estar perfeita, mas funcional. Mulheres sábias não gastam a pouca energia que resta em uma faxina exaustiva todas as noites. Elas criam rotinas simples e práticas, dividem tarefas com o marido e envolvem os filhos, mesmo que pequenos, em responsabilidades adequadas à idade. A criança pode guardar brinquedos, o adolescente pode ajudar a pôr a mesa, o marido pode ficar responsável por tirar o lixo ou cuidar da louça. Quando a casa se transforma em um espaço de cooperação, sobra tempo e sobra energia. Isso é organização inteligente, e não sobrecarga. E quando falamos dos filhos, o que conta não é a quantidade de tempo, mas a qualidade da presença. Muitas vezes, a mulher chega em casa com apenas alguns minutos antes de colocar as crianças para dormir. Mas se esses minutos são dedicados de corpo e alma, se há um abraço verdadeiro, uma pergunta sincera sobre o dia, uma história contada com carinho, então a criança recebe mais amor do que se passasse horas ao lado de uma mãe distraída e exausta. Mulheres que dominam essa fórmula entendem que esses pequenos rituais noturnos se transformam em lembranças inesquecíveis para os filhos. Mas como sobra energia para o marido, para o casamento e até para o desejo? Aqui está o ponto central. Essas mulheres compreendem que não há casamento feliz sem investimento diário. Elas não esperam que a chama se mantenha acesa sozinha. Alimentam o relacionamento com pequenos gestos. Um sorriso ao passar, um beijo mais demorado, um elogio, uma palavra doce. Não precisa ser algo grandioso, basta que seja verdadeiro. E quando o corpo está cansado demais, entra em cena a força da mente. Essas mulheres sabem que o desejo não nasce apenas do físico, mas da decisão de manter a conexão emocional. O autocuidado também é parte essencial da fórmula. Muitas vezes, as mulheres crescem ouvindo que cuidar de si mesmas é sinal de vaidade ou até egoísmo, como se fosse perda de tempo se olhar no espelho ou investir alguns minutos em si. Mas a verdade é justamente o contrário. Autocuidado é disciplina, é sobrevivência, é a principal fonte de energia para enfrentar as batalhas do dia a dia. Uma mulher que se cuida não está apenas buscando beleza externa, mas cultivando equilíbrio interno. Mesmo depois de um dia longo, cheio de responsabilidades e pressões,
essas mulheres encontram um espaço, por menor que seja, para se reconectar consigo mesmas. Para algumas, esse momento é um banho demorado, com água morna escorrendo como se lavasse não só o corpo, mas também as preocupações acumuladas. Para outras, é aplicar um creme perfumado, um gesto simples que desperta feminilidade e lembra que elas não são apenas mães, esposas ou profissionais, mas mulheres completas, com desejos e necessidades próprias. Às vezes, é vestir uma roupa confortável que abraça o corpo sem sufocar, mas que ainda valoriza suas formas e faz com que se sintam bonitas. E aqui está o ponto-chave. Não se trata de estar bonita apenas para o outro. É sobre se olhar no espelho, gostar do que vê, sentir orgulho de si mesma, enxergar não só o cansaço no olhar, mas também a força que ele carrega. Quando isso acontece, a energia muda. O sorriso aparece de forma natural, o olhar ganha brilho, e essa transformação interior reflete em tudo ao redor. Nos filhos, que percebem a mãe mais leve, no marido, que sente a presença de uma mulher confiante, e até nas tarefas domésticas, que parecem menos pesadas. A fórmula secreta das noites também está profundamente ligada à maneira como a mulher organiza sua mente. O corpo pode até estar cansado, mas o que faz diferença é o diálogo interno. Em vez de repetir mentalmente "não aguento mais", as mulheres que descobriram essa fórmula transformam o pensamento em algo positivo, prático e realista. Vou fazer apenas o essencial agora e descansar depois, ou não preciso da perfeição, preciso apenas estar presente. Essa reprogramação mental cria forças onde parecia não haver nenhuma. É como se o cérebro fosse um motor silencioso que responde às mensagens que recebe. Se a mente enxerga as tarefas como fardos, tudo pesa. Mas se as vê como oportunidades de cuidado e amor, o corpo responde com energia extra. O jantar deixa de ser mais uma obrigação e passa a ser um momento de reunir a família. A arrumação rápida da sala não é apenas limpar a bagunça, mas criar um espaço agradável para relaxar. Até mesmo dobrar roupas pode ser visto como um gesto de carinho. Afinal, cada peça é usada por alguém que se ama. E então chega o final da noite. Quando os filhos já estão deitados, a casa mergulha em silêncio, e as luzes se apagam aos poucos. Nasce um novo momento, o espaço de intimidade entre o casal. Não é sobre noites perfeitas de romance ininterrupto, mas sobre criar brechas, mesmo em meio ao cansaço, para se reconectar. Às vezes, é um cafuné na cama, com as mãos percorrendo os cabelos em silêncio. Em outros momentos, é uma conversa sincera sobre como foi o dia, compartilhando medos, alegrias e até risadas. E, sim, algumas vezes, é também um encontro de paixão, onde o amor se transforma em desejo. O mais importante é não deixar o casamento cair na armadilha da rotina fria, aquela que transforma marido e mulher apenas em colegas que dividem contas e compromissos. Essas mulheres entendem que o relacionamento é um jardim que precisa ser regado todos os dias, não com gestos grandiosos, mas com pequenas sementes. Um beijo mais demorado, uma palavra de carinho, um abraço apertado, um "eu te amo" dito olhando nos olhos. São esses detalhes que mantêm viva a chama, transformando o vínculo conjugal em parceria, amizade e também desejo. Outro segredo poderoso é que essas mulheres sabem celebrar as pequenas vitórias. Muitas vezes, a rotina tenta convencer que nada foi suficiente, que a casa não está arrumado bastante, que os filhos mereciam mais tempo, que o marido precisava de mais atenção. Mas elas aprenderam a inverter essa lógica. Se conseguiram preparar o jantar, mesmo cansadas, já é uma vitória. Se deram 5 minutos de atenção genuína aos filhos, é vitória. Se guardaram alguns instantes de amor e cuidado para o marido, também é vitória. Cada uma dessas conquistas, por menores que pareçam, soma forças, cria orgulho e reforça a sensação de que, sim, estão equilibrando o que realmente importa. O mais bonito de tudo é que a fórmula secreta das noites não fala de perfeição,
Não é sobre ter uma casa impecável, filhos sempre obedientes e um casamento de cinema. É sobre equilíbrio. Existem noites em que a prioridade será a casa, e tudo bem. Outras em que o foco será nos filhos. Outras ainda em que o marido será o centro da atenção. Essa flexibilidade é o que mantém essas mulheres firmes, porque sabem ajustar o foco sem carregar culpa ou cobranças excessivas. Histórias reais provam isso. Mariana, bancária, transformou suas noites criando um ritual simples. Ao chegar em casa, toma um banho ao som de sua música favorita. Isso muda seu humor e a energia da casa. Joana, professora, percebeu que poderia transformar as tarefas domésticas em momentos de brincadeira com os filhos. A arrumação virou corrida, a organização dos brinquedos virou jogo. E de repente, o peso se transformou em leveza. Já Carla, empreendedora, descobriu que aplicar um creme no corpo antes de dormir não era futilidade, mas uma forma de se reconectar consigo mesma. Ao se sentir mais confiante, percebeu que até a relação com o marido se reacendeu. No fundo, a fórmula secreta das noites é sobre amor próprio, inteligência emocional e a sabedoria de não se deixar esmagar pela rotina. É entender que a mulher não precisa carregar o mundo nos ombros, mas pode escolher focar no essencial, fazê-lo com presença e, principalmente, com carinho. É compartilhar responsabilidades, cuidar de si, estar presente para os filhos e cultivar o casamento com pequenas doses de afeto e desejo. Essas mulheres não são heroínas inalcançáveis. São reais. Sentem as pernas doerem, bocejam de sono, às vezes se irritam, às vezes choram de exaustão. Mas mesmo assim, encontram forças para transformar suas noites em refúgios de amor, equilíbrio e conexão. E talvez seja justamente isso que as torne tão admiráveis. Não a ausência de fraquezas, mas a decisão diária de continuar, de cuidar, de amar. Se você se reconhece nessas linhas, saiba que não precisa esperar que a vida se acalme para se sentir plena. A plenitude está em aprender a lidar com o turbilhão do cotidiano e, ainda assim, cultivar momentos de autocuidado, amor e família. A fórmula secreta das noites está ao seu alcance, e começa com pequenos passos. Um ritual de transição ao chegar em casa, um gesto de carinho com os filhos, um detalhe no autocuidado, um olhar amoroso para o marido. Aos poucos, esses detalhes constroem uma vida mais leve, um lar mais harmonioso e um casamento mais forte. Porque no fim, o que realmente importa não é quantas tarefas foram concluídas, mas quantos momentos de amor foram vividos.